Bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos lá entrando para nossa live. Hoje, uma quarta-feira, 6 horas da manhã, a gente está aqui juntos, mais uma vez, né? Eu tenho esse compromisso com vocês. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e trazendo conteúdos, né, referentes à orientação de pais e mães para vocês desde janeiro, tá bom? Então, ainda tem muita novidade para janeiro de 2021 também. Continue me acompanhando aí. Eu falo que eu sou um canal aberto aqui para vocês. Vocês podem me mandar mensagem. A gente tem esse encontro aqui no Instagram. Fica gravada essa live aqui no IGTV, mas também vai lá pro meu canal do YouTube se você quiser conhecer. Lá estão as lives desde janeiro. Só estão lá no meu canal do YouTube e também no Facebook Psicóloga Maria Rodrigues. Vocês também vão ter acesso a esses conteúdos. Não dá para dizer, né, que a gente às vezes não sabe algumas coisas, né? Claro que só foi um ano quase de conteúdo, tem muita coisa, muita coisa. E se você tem um desejo, Maria, eu quero saber de tal tema, me explica isso, eu quero saber um pouquinho mais disso, me manda uma mensagem, tá bom? Que provavelmente vai ser o tema da próxima live. E aí, na segunda-feira, a gente já teve esse encontro, né? 8h30 da noite a gente tem um encontro na segunda. Eu falei sobre como conectar-se com os nossos filhos, mas não mimar. E hoje eu vou estar também reforçando, falando de conectar-se e estabelecer limites. Eu sempre trago na minha fala, né, se você é pai e mãe que já tem me acompanhado, tá, de dois pontos muito importantes, né, da gente lembrar que a nossa disciplina, a nossa orientação, o nosso aprendizado e o que a gente vai ensinar para os nossos filhos, todas as situações envolvem muito afeto e muito limite, né? Eu acho que são dois pontos muito fortes na criação de filhos. Tem outras, né? Outros pontos que eu já tenho abordado com vocês. Eu tenho um programa que é Pais com Propósito, né? E ele está embasado em 3 pontos, que é o primeiro, a gente saber o nosso propósito, né? Saber o que você deseja para a educação do seu filho. Um segundo ponto é que você conheça, sim, o desenvolvimento do seu filho, o que é esperado, e essas lives é para te ensinar um pouquinho disso. Se você ainda, algumas dúvidas podem aparecer, e não tem problema termos dúvidas em relação à criação de filhos. A gente vai para a escola, a gente vai para os cursos, a gente investe financeiramente em tempo muito para estudar sobre diversos assuntos, mas quando a criação de filhos, ser pai e mãe, a gente tem um automatismo de que não, isso aí a gente já tem que saber, né? Você nasce um filho, nasce uma mãe e pode ter certeza que tudo vai dar certo a partir daí, né? E aí a gente cai nesse erro, né, de que a gente não precisa estudar, de que isso é intuitivo, né, ser pai e mãe, e não é, principalmente se a gente não teve referências para isso, né? E o terceiro ponto do programa é que é o nosso autoconhecimento, né, que é disso que a gente está falando. Então, muito afeto e muito limite faz parte da criação dos filhos. E hoje eu vou falar então de conectar-se e estabelecer limites. Sempre precisamos ter isso em mente, principalmente quando a gente chega para esse momento mesmo de conectar-se com os nossos filhos, né? Então a gente tem trabalhado com isso, que antes de redirecionar um comportamento, é muito importante saber se você se conectou com seu filho para que realmente esse comportamento seja redirecionado, para que o seu filho esteja pronto para isso, né? A gente tem falado do cérebro da criança, que é uma das partes que a gente precisa saber do desenvolvimento dos nossos filhos e saber como que ele funciona, principalmente na infância, saber com a gente, né? E isso vai fazer a nossa criação de filhos, não quer dizer que suma as frustrações, os conflitos, né, e as birras parem, né? Mas a nossa intervenção é com maior consciência, e aí a efetividade dessa intervenção provavelmente tenha resultados, né, que você deseja, né? Então, assim, pense no que você deseja. Você já tem os caminhos trilhados, tem muita informação,
muitos conteúdos sobre isso, então a gente vai estudar, né? É claro que cada conteúdo a gente coloca dentro da nossa realidade, né? Somos famílias únicas, eu sempre trabalho com isso, eu também sou mãe de 2 crianças, uma de 6, outra de 2 anos, né? Mas o funcionamento geral é muito parecido, então se a gente souber sobre ele, né, a receita, vamos dizer, tem os mesmos ingredientes, às vezes a gente muda um pouquinho algumas situações, mas o básico, né, o que a gente quer, alguns pilares continuem, um dos pilares é limites e regras na vida das nossas crianças, mas com muito afeto. Então a gente quer sim, né, conectar-se com os nossos filhos, sim, né, para que, eu falei na segunda-feira, o conectar-se com os nossos filhos diminui os conflitos, melhora, estabelece um relacionamento mais próximo entre nós e os nossos filhos e ajuda na integração do cérebro, que é isso que a gente tem falado, emoções e comportamentos as regras e limites, eles podem ser orientados de uma forma efetiva e não ficar só, né, nas emoções. Então a gente precisa sim se conectar, mas isso não tem nada a ver de que para se conectar os nossos filhos deixam de seguir regras e combinados. O primeiro ponto vai ser sim se conectar, né? Então a gente precisa se aproximar a gente fala, se aproxime do seu filho cérebro direito com cérebro direito, emoções com emoções, né? Para que você depois possa fazer esse redirecionar o comportamento. Eu vou estar colocando um exemplo aqui, né? As crianças precisam sim dos limites e das regras, você nada faz de proveitoso na vida do seu filho se você tira as regras e os limites, porque nós vivemos nesse mundo, a gente necessita ensinar os nossos filhos isso, a gente convive com pessoas, nós precisamos, principalmente as crianças, pensam em viver em pares com outras crianças, né? Isso é um ensino que é necessário na vida dos nossos filhos para que eles sejam emocionalmente saudáveis, aprender sobre regras e limites. E aí, né, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma intervenção de uma mãe, né? Principalmente nos momentos de crise dos nossos filhos, sabe aquele momento que eles estão, parece mais descontrolados, né? Em birra, com gritos, com as emoções fortes tomando conta deles, principalmente nesses momentos, onde ele está pedindo, né, para que você se conecte com ele. Dar atenção nesse momento necessário não está dizendo que você está reforçando o comportamento inadequado dele, né? Porque eu falei na segunda-feira, conectar-se não é mimar, conectar-se não é ceder, mas é você se aproximar do que é preciso naquele momento. O seu filho está descontrolado, né? E principalmente as crianças muito pequenas, elas não vão ter essa autorregulação. Você é que precisa fazer isso com eles, né? Eles vão aprendendo sim, mas você precisa fazer com que eles se conectem com o corpo deles mesmos, né? Com a mente que vai poder depois redirecionar um comportamento. E isso eles não vão fazer sozinhos. Então, se logo que tem um comportamento inadequado, a gente já descarrega um monte de situações, né? Tá errado, já vai para as consequências, já traz um monte de informações, principalmente para crianças pequenas. Normalmente o cérebro que está comandando o comportamento dele naquele momento não é o cérebro que vai estar te ouvindo ou que vai seguir as suas orientações. E aí você vai provavelmente só estar enfurecendo o seu filho ou estar trazendo palavras soltas, né? Porque naquele momento, né, o seu filho ele não está com capacidade para te ouvir e seguir as suas orientações. Ele está precisando primeiro se conectar, né? Ele está precisando se acalmar, ele precisa manter uma respiração, ele precisa de um controle. Sempre que eu falei, principalmente as crianças pequenas, elas não se autorregulam sozinhas.
Isso é um aprendizado, o cérebro deles não tem essa capacidade, e não estou dizendo que é isso que é a ênfase da nossa live de hoje, que eles não vão precisar de limites e regras, mas nesse primeiro momento ele precisa se conectar. Eu vou trazer um exemplo aqui do livro, esse é o livro que eu trago como referência, já falei, Disciplina Sem Drama, né, dos mesmos autores do Cérebro da Criança, eles falam assim, um exemplo, né, em vez de agrado sem limite, que aí você pode falar para sua criança no momento de birra, ó, você parece chateado, e só dizer isso. Estabeleça limites amorosos, então você pode trocar essa frase por: estou vendo que você está chateado e com dificuldades de controlar o seu corpo, vou ajudar você. Né? Você reconhece, você se conecta com seu filho, isso não é gritando, né? Porque a conexão vai depender de um tom de voz, vai gerar uma conexão melhor, né? Então, se você vai colocar com uma forma firme, mais conectado com seu filho, que você está vendo sim que ele está sobre o controle das emoções dele, mas que você está ali para poder ajudar, porque você vai retirar ele do lugar, você vai trazer ele sim para o colo, mas ir para outro ponto, você vai tirar aqueles objetos que ele pode quebrar, você vai tirar ele de perto de um lugar que ele vai jogar alguma coisa, ou que ele vai quebrar algo em outro lugar. Você lembra? O conectar-se nada tem a ver da gente ensinar para os nossos filhos que eles podem quebrar as regras. Mas naquele momento não adianta já falar, né, um monte de situação, não, sai dali, sai daqui, sai daí, né, você vai quebrar. Ele não está te ouvindo, principalmente as crianças muito pequenas. Você vai precisar dessa conexão, de chegar perto dele, falar que você sabe dos sentimentos dele, que você tem observado que ele está sob controle, né, desses sentimentos, mas que você está ali para regular isso, né? Então é a nossa função ajudar os nossos filhos nessa autorregulação, né? Que eles precisam desse limite, e esse limite é tirar ele às vezes daquele lugar até que eles se acalmem. Então eu vejo várias situações, né? E também vivo, gente, nada foge do que eu também convivo, né, aqui dentro de casa, né? Às vezes as nossas crianças estão sob função desses sentimentos fortes, né, desregulados, e aí a gente deixa, né? E o deixar eles se acalmar ou não dar atenção para eles, nesse momento não é efetivo, né? Porque eles não vão se autorregular sozinho, eles não vão parar para pensar sobre o próprio comportamento, o que você fez, né? Que envolveu muita coisa e as consequências disso. Nós precisamos estar ali perto, né? Estou vendo que o seu corpo, né, que você está respondendo de uma forma descontrolada, então eu vou te ajudar, eu vou te tirar daqui, né? Vamos lá fazer uma respiração, mas coloque ele num outro ambiente onde ele sinta que isso é necessário para a criação de filhos, que ele sinta que ele está mais seguro, né, que ele pode se controlar naquele momento. E isso a gente vai fazendo com eles. Quando a gente deixa, né, e a gente fala assim, não vamos dar atenção, normalmente eles ficam mais chateados, mais bravos, eles vão para um estágio de descontrole ou de fúria, de raiva maior ainda, né? Porque aquele ato de fica aí, né, traz às vezes menos amparo para os nossos filhos. Então, algumas vezes a gente precisa até conter eles, assim, dar contorno para eles, porque eles não vão fazer essa autorregulação sozinho. E aí a gente vai ensinando que eles podem depois a gente vai redirecionar sim o comportamento deles. Vai continuar tendo as consequências, sim, né? Mas nesse primeiro momento a gente tem que trabalhar que eles precisam desse contato. E crianças que têm essa conexão com os pais são mais seguras, têm uma autoestima melhor, né? Eles sentem que somos próximos deles. E eu sempre repito essa frase: a gente ouve quem nos é próximo. Então, quanto mais próximo, mais conexão você tiver com seu filho nesse momento, mais depois você vai conseguir redirecionar o comportamento dele. Eu vou trazer mais algumas coisas aqui que está no livro, né? Então, a gente precisa primeiro fazer essa conexão para que depois a gente
faça esse redirecionar de comportamentos, porque naquele momento as nossas crianças estão sobrecarregadas de emoções, gente. Se vocês têm criança pequena, a gente fala que eles estão sobre o cérebro do andar de baixo, né? Só as emoções estão ali, então eles não estão pensando se aquilo é perigoso ou se eles já aprenderam isso antes, né? Eles estão sobre uma frustração grande. Não quer dizer que a gente não vai frustrá-los, né? Mas a gente vai se conectar com eles a ponto de depois a gente redirecionar o comportamento. Como eu falei lá no início, conexão não tem a ver que a gente vai tirar eles do mundo, né, real que eles vivem, que é um mundo de frustração, que há um mundo de relacionamento onde há o outro, que eles precisam observar o comportamento do outro. Então é isso que eu tenho frisado muito, que a gente precisa desses dois pontos, muito afeto e muito limite. Mas a gente precisa reconhecer esses pontos, né? Que eles precisam desse contorno sim, que eles precisam desse limite sim, porque esse é um mundo, né, onde a gente reconhece o outro, a gente reconhece os limites, onde a gente fala o que é possível, o que não é possível. Eu falei já da live do não, do termo não, né? Como é que a gente vai pensar numa educação de filhos que a gente não use não, né? E principalmente o sentido do não. É claro que tem situações que o seu não vai fazer, vai ser usado de uma forma não tão efetiva, então você precisa reconhecer isso. Mas os nossos filhos precisam sim saber o sentido do não, do contorno, dos limites, das regras. Esse é o nosso mundo e nós somos criados dessa forma. Isso é saúde mental. Eles saberem esse contorno, né? Até aqui eu posso ir, até aqui aqui já é o lugar do outro, aqui já é o lugar dos meus amigos, né? Então eu tenho trabalhado muito com crianças no consultório e eles falam assim, tem uma paciente essa semana que falou, mas eu amo ser a primeira. Eu falo, como você ama ser a primeira, sua amiga também ama ser a primeira, né? Então o que a gente pode fazer? Eu sempre trago as perguntas, então o que a gente pode fazer para que vocês possam brincar juntas? Porque senão você sempre vai ser a primeira sim, mas brincando sozinha, né? Não é muito bom brincar juntas, então uma hora você vai ser a primeira e outra hora você vai ter que ceder, né? E vai ter que lidar com essa frustração do ceder. É claro que se tiver um adulto ali perto e os pais fazendo esse trabalho, você vai se conectar com seu filho. Eu sei que você está muito bravo nesse momento, mas eu estou aqui para te ajudar. Vamos ver, então, a partir de aqui, o que a gente pode fazer. Coloque pergunta para os seus filhos e que essas respostas ajude eles a acharem respostas razoáveis, né? Não é assim que a gente vai deixar, então agora eu vou quebrar tudo. Isso é uma opção razoável e a gente vai deixar isso acontecer. Isso que eu falo, os nossos filhos, se conectar com os nossos filhos é ouvir sim os sentimentos deles, é saber como as situações estão acontecendo dentro deles, mas é redirecionar depois disso, né? Procurando com eles, achando com eles as melhores opções. E às vezes eles não vão achar as melhores opções sozinhos. A maioria das vezes não, né? Crianças muito pequenas principalmente. Nós vamos achando essas melhores opções com eles. Não é uma boa opção falar para eles que agora, não, eu quero brincar, só eu vou ser o primeiro. Agora no escorregador só eu subo, saio correndo e as outras crianças que estão ali na fila não vão descer, eu só passo na frente, né? Essa não é a melhor opção para um ser social, né? Como eu falei para vocês, que a gente tem um respeito, né? Então a gente precisa trabalhar com eles sim. E aí eles vão ter que esperar um pouco e a gente pode estar ali perto com eles para conseguir fazer com que eles esperem de uma forma conectada, mas a gente precisa colocar sim que eles precisam esperar, bom? Mas junto com nos conectarmos, precisamos ajudá-los a fazer boas escolhas, que é isso que eu tenho falado, e respeitar limites. Enquanto comunicamos e estabelecemos esses limites com clareza, principalmente com as crianças pequenas, a gente redireciona o comportamento deles falando o que é preciso fazer, né? E depois a gente vai colocando as perguntas do que é preciso fazer, mas faça isso com clareza,
né? Isso não pode ser feito. Qual é a outra opção melhor? Né? Essa opção não vai conseguir ser feita. Qual é uma outra opção boa para todos nós que estamos aqui? Para todas as crianças que estão ali brincando, se você deseja brincar com essas crianças. Traga clareza para o seu filho nesse momento, porque o cérebro que é responsável por esse redirecionamento, ele está pouco funcionando, né? Então a gente vai tentando fazer esse redirecionar deles naquele momento. Então a gente vai falar sim, a gente se conecta, mas trazendo o que é limite, o que são as regras naquele momento. E somos nós, gente. Eles não sabem o que é a regra daquele parquinho. Às vezes eles não sabem o que é a regra daquele ambiente. Somos nós que vamos ensinando quais são as regras. Às vezes as regras dentro da nossa casa não são as regras lá em outro lugar, né? Mas se você tem um propósito na vida do seu filho, você ensina que as regras que você ensinou para eles, principalmente os princípios gerais, vão estar sobre o ambiente em todos os lugares, né? Porque isso é uma regra que ele aprendeu, né? Dessa forma. Então a gente vai se conectar, mas nunca esquecer que as regras e os limites são o que dão também a saúde mental para os nossos filhos, né? Eles são preventivos de muitos transtornos de comportamento, de conduta, lá para o futuro, e somos nós que vamos colocando e vamos ensinando essa autorregulação e esse contorno para os nossos filhos. Nós precisamos estar perto para quando eles precisarem, e eles precisam mais de nós, principalmente quando eles estão descontrolados, né? Isso é que eles estão se comunicando. Eu preciso de um contorno nesse momento, mãe. Eu não estou conseguindo, né? Quando eles dão aquelas birras, aqueles ataques, aqueles gritos, é onde eles estão mais se comunicando que eles precisam dos nossos limites, do nosso contorno. E aí a gente vai se conectar para trazer esses limites. Se conecte, né? Quanto mais conectado você está com seu filho, se conecte com contato físico, com seu olhar, com seu tom de voz. E aí você vai conseguir fazer com que o seu filho se acalme, né? Respire, possa pensar, para que você consiga fazer essas perguntas, para que você redirecione, para que você construa com ele boas escolhas, né? Esse é o nosso papel aqui, né? É uma disciplina com muito amor e com muito limite, isso que eu tenho trabalhado com os pais. Então a gente precisa saber que isso é necessário, sim. E isso vai ser muito saudável na vida dos nossos filhos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou acabar com essa frase para vocês, tá bom, pessoal? Ó, quando os nossos filhos se sentem vistos, seguros e tranquilizados, eles se sentem protegidos e prosperam. É assim que podemos valorizar a mente dos nossos filhos e os ajudar a moldar a estrutura dos seus comportamentos. Nós podemos orientar uma mudança comportamental, ensinar uma nova habilidade e transmitir uma maneira importante de abordar um problema, sempre valorizando a mente de uma criança por trás de um comportamento. Então, o conectar-se com os nossos filhos não tem a ver eles comportar-se bem ou não. É por trás desse comportamento, né? Mesmo que eles tenham um mau comportamento, nós amamos incondicionalmente. Então a gente se conecta com os nossos filhos para que depois a gente redirecione esse comportamento. A gente vai estar ali sim, né? Sempre mostrando para eles que conectar-se não tem a ver com quebrar regras, mas a gente precisa dessa conexão, porque a gente tem que mostrar para eles que a gente ama além do comportamento, né? Por trás do comportamento há uma criança, há um ser, e a gente precisa valorizá-los, e aí a gente vai mostrando para eles o que são as regras, os limites, os combinados, para que eles vivam de uma forma saudável nesse mundo, né? Mas sempre muito conectados e mostrando esse amor,
Tá bom, pessoal? Bom dia para vocês. Se vocês quiserem me mandar alguma pergunta, alguma sugestão de temas, tá? Para que eu também possa produzir esses conteúdos. As lives continuam, né? Janeiro, férias, tudo, a gente continua. Lives toda segunda-feira, às 8h30 da noite. E quarta-feira, às 6 horas da manhã. Obrigado pela presença de vocês. Vocês que também vão ver no gravado. Ó, coloca o aviãozinho aí e manda para outros pais também esse conteúdo. Beijo, pessoal. Bom continuar de semana.